Belezinha, tudo certo? Tudo certinho, tudo jóia com vocês? Então vamos seguindo para mais um vídeo 23, aula 23. Então a gente fechou a implementação da parte da Deonet, tanto repositório, serviço, controller, validamos, estamos conseguindo registrar as vendas e fazer todas as operações do CRUD. E antes da gente mudar de assunto, a gente começar a ver o Dapper, eu queria dar uma outra abordagem de eu fazer a utilização do ADO também, que é fazendo a utilização de procs, de procedures, tá? Então, muitos sistemas, talvez existam ainda hoje, com certeza deve ter, mas o pessoal criava muito no legado, antes da gente, o pessoal criar esse conceito, o conceito já existia, mas o pessoal usar na prática, né, de você colocar uma camada de regra de negócio nas suas aplicações, ou você definir as regras ali na sua camada de domínio, na sua entidade, o pessoal criou muita solução, muita aplicação, onde a regra de negócio, ou onde mesmo toda essa implementação do CRUD, do cadastro, alteração, ficava na camada externa, na verdade não era nem uma camada, não ficava dentro da aplicação, mas ficava no banco de dados. E você tem ali na SQL, por exemplo, além da parte de tabelas, você tem as entidades, você tem essa parte que ele chama de programability, né? Programabilidade. Você consegue configurar alguns recursos como as storage procedures. Procedimentos armazenados são procs. Então você coloca a regra de negócio ou a sua operação ali de banco aqui numa proc, numa procedure, é como se fosse uma função, tá? Grosso modo ali. E a partir dela você faz a chamada na sua aplicação. O que o pessoal usava ali, como vantagens que você tem, a aplicação, ela vai basicamente chamar a sua procedure, e se você tiver que fazer alguma alteração na regra de negócio, na forma de processar ali, você faz isso na proc do seu banco de dados e não muda nada no meu código, tá? É isso, basicamente. Então, o que a gente vai fazer hoje, aqui no nosso repositório de vendas, a gente vai ver também como é que faz. Opa, cliquei errado. Cliquei em jogos. A partir de venda, como é que eu faço todas essas operações que a gente fez aqui, de listagem, atualização, blá, 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 só que utilizando procedures, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que ter os procedures criados aqui no banco de dados. Para criar uma procedure, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito em procedures, ele mostra para mim aqui um exemplo, ó, de proc que ele consegue criar. Acho que eu cliquei rápido, mas tem esse stored procedure. Então, aqui ele vai usar um padrão de código que a gente chama de T-SQL. É como se fosse uma forma de você fazer programação através de scripts usando SQL com essa linguagem T de Transaction SQL, tá? Da SQL Server. Então, para criar uma proc, você tem essa sintaxe aqui, ó, create procedure, você coloca o nome da sua proc aqui, você pode ter alguns parâmetros de entrada, então você configura esses parâmetros, aí tem essa estruturinha do as, begin, isso aqui, para quem é mais antigo, é bem parecido com o que eu tinha ali na linguagem Pascal, ou então ali no Delphi, né, que veio do Pascal. Você tem o begin onde inicia o processamento da sua proc, e aí você tem um end onde ela encerra e aí que você executa as suas consultas e coloca toda a sua lógica, tá? Então a gente vai criar algumas procs aqui para a gente poder fazer as chamadas ali do CRUD, tá? Então você consegue criar, por exemplo, você tem algumas formas de usar o TSQL, você consegue declarar uma variável, por exemplo, aqui é um valor como inteiro, você consegue setar um valor, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, e diminuir, por exemplo, esse valor, atribuir um valor para ele e depois, por exemplo, selecionar esse valor. Dá um F5, eu consigo rodar essa consulta, essa programação que eu faço no SQL Server, tá? Então, vou atribuir um alias aqui para esse valor, ó, por exemplo, resultado. Vai aparecer aqui em cima, resultado, e ele executa, tá? Então, você consegue rodar uma query, pegar um resultado, fazer uma análise a partir dele, tá? Por exemplo, ó, deixa eu ver se eu lembro, né? Fazer lembrar que eu não mexo com isso. Eu mexia com isso lá na bolsa, antes ela chama B3, quando era BMF Bovespa, eu fiz bastante proc, né, para poder atender ali algumas necessidades que a gente tinha. Acho que é o DEM que ele usa. Isso. Então, tem o begin, tem o end. Enfim, aí você consegue colocar, definir algumas regras.
Proc 6. Deixa eu ver, acho que não é DEM não aqui. Tá, acho que é o Begin mesmo que ele usa. É isso, vamos ver aqui. Só para ver esse finalzinho. Ó, então ele rodou, ele mostrou o resultado, mas não executou aqui porque o valor não é maior do que 6, não. Se colocar 7, ele vai mostrar aqui o resultado e o maior que 6 não aparece. Então aí você consegue montar um script, encapsular toda essa implementação e fazer o processamento que você precisa, tá certo? Boa, vamos criar nossas proxies então. Eu já tenho elas aqui previamente configuradas. Então, ó, cadastro. Deixa eu reduzir aqui para a gente conseguir enxergar o todo. Então, eu vou ter minha proc ó, de cadastro. Isso aqui eu posso remover. Então, create procedure. Então, colocamos qual? SP de start procedure. O meu domínio de vendas. E chamar de cadastrar aqui. E aqui eu vou ter todos aqueles parâmetros que eu preciso para cadastrar uma venda. Begin. E aqui vem meu código SQL. Insert into, depois tem o end, tá? Então, a partir de vendas, eu vou selecionar Ctrl F5, ele vai validar a sintaxe. Se tá tudo certinho, deu como ok. E agora o F5, ó, roda. E se a gente voltar aqui, dar um refresh, ó, você vai ver que vai aparecer a proc aqui, tá? Aí ela mostra, ó, parâmetros de entrada certinho. Então, criei a proc. Antes disso, deixa eu só ver aqui se eu já criei a branch. Tá, eu já tinha criado essa branch aqui 23. Então, ó, só retomando rapidamente, tá? Ó, fiz na branch main, fiz um git pull. Só para ver se está tudo atualizado, já estava. Eu fiz um git branch list para ver as branches que eu tenho criadas. A última era 22, que a gente viu o serviço e a controller de vendas. A partir então da minha mente, já está atualizada. Eu fiz um git checkout-b, criei a aula 23, barrinha repo ADO com prox, e ele alterou para a gente, então tá aqui, tá? Beleza, então essa é a proc de cadastro. Aí aqui é de atualização. Vai ser a mesma estrutura, ó. SP vendas atualizar. Tem os meus parâmetros, as begin, e aqui eu vou fazer o update, ó. Atualiza vendas, setando. Aí eu tenho aqui os parâmetros que eu consigo setar. Faltou o total aqui no final. Onde o ID igual ao ID, se você quiser ver aqui certinho, ó. A quantidade, total. E aí ele cria pra gente, né? Se eu rodar ele de novo, ele vai dar erro falando que já existe a proc, tá? Então eu crio uma vez. Vamos lá, criar a próxima proc de exclusão. Ó, essa é mais simplesinha. Eu tenho o parâmetro ID, eu peço para excluir de vendas se o ID for igual ao parâmetro que eu passei. Executei para ele criar vendas. Antes de eu criar as últimas duas, vamos só atualizar aqui e verificar que elas foram criadas. Ó. Atualização, cadastro e exclusão. Bonitão pra gente. Boa. Essa aqui é a proc de vendas. Ó, Ctrl 5, criou de vendas todas são, né? Isso aqui é de pesquisa por ID, ó. Então, a mesma estrutura ali do delete, tá bom? E a última vai ser a de listagem, e aí eu não tenho parâmetros, ó. Então, é o nome da procedure, as, begin, aqui vem o select, a partir de vendas, e ele também vai criar pra gente executando F5, tá? Vamos só dar uma refrescada aqui, um refresh, ó, tem que ter as 5 procs aí. Listagem, pesquisa, exclusão, cadastrar e atualizar. Primeira parte, check. Criamos. E aí, para facilitar sua vida, ó, querido inscrito barra, não sei se for inscrito, se não for, se inscreva e já aproveite e se torne um. Meu querido ouvinte e assistente. Então, a gente vem aqui em Models. Nos scripts, eu vou criar um arquivinho txt. Novo item. Vou colocar aqui como text. Aí você cria aí também no seu projeto. E eu vou chamar aqui de procs SQL. E aí você também já vai ter todas as procedures aí certinho criadas, tá? Então tá aqui, ó, de cadastro, beleza, atualização, aqui tá de exclusão, listagem, deixa eu colocar esse fone para baixo aqui para facilitar a visualização, esse aqui de atualização também, não tem problema quebrar a linha aqui, tá?
Então aqui o de pesquisa e o de listagem. Beleza? Só para ter documentação você poder utilizar. Procs criadas no banco de dados. E o que que a gente vai fazer aqui? Eu quero que continue funcionando a chamada que eu já fiz usando o ADO com as minhas consultas, usando aquela classe SQL Manager. Lembra? A gente tinha aqui, ó, por exemplo, cadastrar. Ó. Na hora de definir a consulta, eu chamava esse método getSQL, tinha as consultas certinhas aqui. Eu vou substituir isso para fazer a chamada da proc e eu não preciso dessas queries, tá? Então eu vou criar aqui uma espécie de feature flag, o toggle feature que o pessoal fala, para poder definir quando é que eu vou usar essa flag, ou eu vou usar essa flag, não, perdão, vou usar proc ou não no meu projeto, tá? Então vou colocar uma vírgula aqui, eu vou criar uma seção chamada flags. Então basicamente vai ter uma regrinha que liga e desliga o uso dessa proc, tá? Eu vou dar nome para ela aqui, por exemplo, habilitar o uso de store procedure e eu marco ela como verdadeiro, true. Beleza? Então, quando eu quiser usar a senha, eu mudo para false, que ele não vai carregar o uso da proc. Maravilha. Fiz isso, então agora vamos aqui no repositório. Eu vou adicionar aqui uma variável para poder justamente fazer a leitura dessa toggle. Read only, então eu vou colocar aqui, ó, um booleano, onde eu vou dizer se eu vou habilitar essa proc, o uso de proc ou não, tá? Beleza. E aí, como é que eu faço para obter essa informação aqui, esse app settings, tá? De flags. No meu construtor, eu vou criar aqui, ó, uma variável, por exemplo, proc parameter. Vou pedir para ela ir lá no configuration, ir na seção que eu criei, ela chama flags. É isso, né? Vamos ver aqui. Essa parte de flags. E aí eu vou deixar como opcional ou interrogação. Aí se ela existir, eu vou quebrar aqui em algumas linhas para facilitar o entendimento, tá? Se ela existir, ele vai entrar em outra seção, na próxima, e aí ele vai obter para a gente o valor habilitar uso storage procedures. E aqui eu vou pegar o, caso ele exista, opcional, ponto value. Se não existir, ele retorna para mim um nulo aqui, o vazio, tá? Então, peguei esse valor da proc, e aí eu vou setar isso aqui como verdadeiro ou falso. Então, vamos analisar esse valor. Então, eu vou fazer assim, ó. Se por acaso esse proc parameter, se ele for nulo, opa, tem is, nulo, se ele for nulo ou vazio, então, ou eu não tenho ele configurado ali, para mim não existe se não tiver isso aqui incluído. Então, eu vou setar a minha variável aqui como falsa, ela já é como falsa default ali, mas só para manter a regra aqui, ó. Tô como falsa, tá? Como é só uma expressão, posso deixar desse jeito. Caso contrário, eu posso até inverter a lógica, né? Para ficar melhor aqui, ó. Se ela não for nula ou vazio, se ela foi preenchida, melhor, né? Tá. Aí, porque como o padrão dela já é ser falso, então, se o valor não for nulo ou vazio, aí sim eu vou buscar, vou pegar esse proc parameter e eu só vou transformar ele num booleano, tá? Porque o proc parameter, se você olhar, ele é uma string. E aqui eu estou trabalhando com booleano. Então vamos só converter esse cara. Ó. Vou fazer uma conversão. Convert to boolean. Transforma para mim isso aqui em booleano. Aí ele consegue pegar o verdadeiro ou falso e já atribuir aqui pra gente. Tá? Se não tiver, é falso, eu não uso, segue o jogo do jeito que está. Boa. Legal. Vamos fazer agora o ajuste aqui na inclusão. Não. Onde é que eu vou ajustar aqui? Ó? Aqui eu posso manter. Antes aqui dos parâmetros, eu vou pedir para avaliar isso aqui. Ó. Se tiver enable, estiver habilitado, essa parte de procs, eu vou alterar o meu command. Para ao invés dele usar a consulta, eu tenho aqui ó, o command text, onde vem a query, tá? Quando ele seta esse parâmetro aqui, query, ele está setando nessa propriedade aqui, onde ele atribui a query. Então eu vou pedir para ele inverter e usar aqui a minha procedure. SP vendas cadastrar. Tá bom? Eu poderia até criar uma classe só para manter isso daqui. Por exemplo, ó. Vamos ver aqui em configurações.
Deixa eu ver aqui. Constant. Ó, posso ter uma classe só com minhas constantes aqui. Só para deixar os valores certinhos. E se eu precisar replicar em vários lugares do projeto, eu ajusto só aqui, tá? Então, vou ter, por exemplo, aqui, ó. Estático, string, proc, cadastro de vendas. E aqui eu vou atribuir o nome para ela, né? Ó. E ao invés de deixar chumbado aqui, eu pego a partir daquela classe, ó. Constant parameters, a proc cadastro vendas. Se mudar o nome, eu ajusto só aqui. E aí, se eu usar em várias partes do código, não preciso ficar ajustando em todos os métodos, tá? Eu isolo aqui também. Fica legal, não? Então, vamos fazer as demais, ó. Vai ter atualização, exclusão, listagem e pesquisa. Cadastro. Atualização. Exclusão. Listagem. E a pesquisa. Vamos aqui nesse procs, ó. Vai ter os nomes certinho aqui, ó. Vendas, atualizar. Exclusão. Pesquisa. E a listagem. Beleza, então, e aqui os parâmetros, voltando no repositório. Então, eu mudei o texto dele para poder pegar, então, lá da procedure. Ele passa só o nome da proc, ao invés da query. Mas para ele entender essa procedure, eu tenho que configurar isso aqui também, ó. No meu command, eu vou ter esse command type, ó. Ele é uma enumeração e ele tem algumas opções que, por default, ele já marca texto, onde ele entende a query que a gente estava usando. Aí eu vou alterar para ele usar esse aqui, ó, storage procedure. E aí ele entende, é uma proc, então ele considera apenas o nome que a gente passou. E aí ele vai lá nesse SQL, chama essa procedure, e aí quando eu fizer a execução aqui no executando query, ele executa essa proc, passando os parâmetros. Do mesmo jeito que já tem aqui, tá? É isso que muda, tá? Então ao invés de usar query, ele vai usar a proc informada e o type tem que ser storage procedure. Isso aqui a gente vai incluir em todos, tá? Os nossos nozinhos aqui. Então, fiz para o cadastro. Vamos fazer para exclusão. Antes de setar o parâmetro, então. Aí que eu vou mudar para proc. Exclusão. É isso, né? Aqui cadastro, aqui é exclusão. Os parâmetros já vão ser os mesmos, já está setado, tá? Então é isso. Para listagem, vamos aqui também, ó. Antes do comando. Esse é o pesquisa, né? Pesquisar vendas. Aqui é o que é o listagem. Antes dele executar o header aqui, tá? Aqui ele vai setar a listagem. E para atualização, antes aqui dos parameters, atualização vendas. Beleza. Com isso a gente já montou o que a gente precisava. Então, ó, criei as procs na base de dados. Criei aquela minha flag ali no arquivo de configurações. Eu estou setando aqui no construtor da minha classe do Venda Repository para puxar esse valor da flag. Vamos ver ele, vou marcar um breakpoint aqui. E vamos testar o cadastro, tá bom? O cadastro e a listagem e a consulta, para ver se continua funcionando ou se quebrou a aplicação, tá? Então vamos subir a aplicação e validar isso. Subiu aqui, então estoque, jogos continua. Vamos lá, venda. Então eu vou fazer aqui, ó, um get para listar as vendas. Aí o breakpoint vai parar aqui, ó, no meu construtor. Ó, o proc parameter, não F10, ó. Ó o valor dele. True. Tá aparecendo. Boa. Então ele vê aqui que não tá nulo. E aí ele vai setar o valor
true para ele. Tá bom, vou desabilitar aqui. Segue o jogo, ó, listagem. Query. Bonitão, command. Ó, quando eu fiz aqui usando o query, dá uma olhada no command text aqui embaixo. Ó. Você vai ver que ele vai aparecer a consulta. Ó. Select, vendas. E se você olhar o command type, ele tá como? O valor dele está atribuído como text. Aí, como a flag está habilitada, ó, vai mudar o text agora, ó, o nome da proc, e o type agora vai ser storage procedure. E quando ele executar, vai funcionar da mesma forma para a gente. Então, ele continua funcionando. Qual que é a diferença entre os dois? Você não deixa a consulta SQL atrelada dentro do seu código. Ela fica externa, fica no banco de dados e você faz a chamada para ela, tá? Vamos cadastrar uma venda aqui para testar o post. Vou fazer daquele aí do o ID não precisa. Era o jogo 15, né? Vou vender 2 a 300, porque a gente excluiu ele aquela vez. Então eu chamei o cadastro. Opa, ficou a vírgula aqui, ó. Essa vírgula tá querendo derrubar a gente, hein? Aconteceu no outro vídeo, agora de novo. Chamei, executei. Ó, bateu aqui. Beleza. Ele vai ver que a proc tá habilitada. Altera para proc. O tipo storage procedure. Beleza. Executa a query normalmente pra gente. ID 15. E aí, se a gente for... Deixa eu só listar para ver certinho. Deve ser um ID 13. ID 13, vamos testar o get by ID agora. Passei o ID 13. Aí com isso a gente já conclui, ó. Tá habilitado, setou, passou o parâmetro, executa para a gente o read. Funcionou e aí ele retorna bonitinho lá esse cara pra gente. Beleza? Então é isso, está funcionando bonitinho pra gente o ADO usando a flag ligada. Se eu quiser desligar, você só vai vir aqui no App Settings e mudar aqui para false, tá? Boa. É isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, próximo vídeo, a gente vai começar a ver o Dapper. Então, deixe seu like, seu joinha aí, se inscreve no canal, compartilhe com seus amiguinhos, todas essas coisas que vocês sabem, mas não fazem. E fiquem com Deus. Um abraço. Fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia.